Vamos lá, chegando mais gente aí. Boa noite, pessoal. Tô muito atrasado? E aí, cara, seu microfone tá com um bocado de estático, ó. Ah, desculpa, melhorou agora? Ficou show, tá Ah, ótimo. boa noite pra todos, desculpa aí pelo atraso. Relaxe, eu tava só esperando vocês entrarem. Vamos lá, né? Então, já temos aí um coro de 6 pessoas. Eu não vou me demorar mais, já consegui fazer o meu Office funcionar aqui. Estou abrindo aqui o bom e velho portal com o Moodle. E, né, tinha 3 pessoas, agora tem o dobro disso. E para quem entrou agora, vocês chegaram a ver as notas de vocês no portal? Sim, eu vi. Caminho. E aí, tá tudo ok por lá? Sim, sim, sim. Eu vi, mas não me lembro, vou já consultar. Consulta aí. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação à nota de vocês, eu tô com a planilha aqui aberta e dá para eu dar qualquer informação sobre, né? Se está faltando alguma atividade, se não está faltando, enfim, né? A nota foi composta por 4 atividades, né? Foram 3 semipresenciais e um simulado. Então, no semipresencial 1 e 2, a pontuação era a primeira era de 2 pontos e a segunda semipresencial de 3. E a semipresencial 3, que era uma discussão no fórum, valeu 1 ponto. E teve mais 4 pontos de simulado, certo? Então, das atividades, né, ficaram distribuídos pontos da seguinte forma, né? Semipresencial 01, 2 pontos. Semipresencial 02, 3 pontos. Semipresencial 03, 1 ponto. E o simulado, 4. Tá certo? Então, não sei quem foi que entrou aí agora, mas estamos discutindo aqui as notas, né? Eu tô iniciando aqui já, colocando isso em pauta. Se vocês tiverem alguma coisa para discutir sobre elas, a gente discute. Se não, dou bola para frente. O que é que vocês acham? Tem alguma dúvida? Quem cala consente. Bom, então, já que vocês não têm. Opa, tem mais alguém entrando aí. Tranquilo. Show. Quem foi que disse? O Alexander. Alexander Gomes. Ok. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a página do Moodle, né? Para a gente dar uma olhada na atividade 4. Alguém aí já fez o semipresencial 04? Eu acho que eu já fiz, ó. Eu estou dando uma olhadinha aqui agora. Vamos ver. Semipresencial 04. Eram 4 questões, né? Eram 4 perguntinhas. Eu tenho 8 envios aqui, né? Como eu havia falado para vocês, ela não seria componente da nota. Então, ela vai ficar como nota de atividade para a N2, a semipresencial 04, né? Quem foi que chegou aí? Quem foi? Quem foi? Não, ainda não. Fora do domínio da Fatene. Chegou aí o Lucas Robson. Ótimo. E aí, cara? Esse homem deixou falando sozinho sexta-feira, bicho. Disciplina de sistema distribuído. Foi? Você não vai lembrar, não, Lucas. Enfim, tu não faz sistema distribuído, não? Pois é, eu falei com você, olha lá a gravação. Mas enfim, passou, né? Viu, quem entrou aí já viu as notas, né? Que já estão postadas desde sexta-feira. Acredito que esteja tudo ok, né? Já que não chegou ninguém reclamando para mim, eu acredito, né? Ótimo, show de bola. Então foi como eu falei para os meninos que já estavam na sala. Quem tiver dúvidas sobre a nota, né? Quiser saber como foi feita a pontuação, basta me perguntar que eu resolvo esse problema. Ok. Show de bola.
E aí, doutor Lazzaroni? Opa, lá. Tá meio rouco hoje, é? É, não, só limpando a garganta, acabei de jantar. Ah, tá. Então vamos lá. Eu tenho 8 atividades aqui da Semipresencial 04, nossa N2, né? Vai valer de ponto de atividade da nossa N2. Existe alguma dúvida sobre aquelas perguntas lá da Semipresencial 04? Quem cala consente? Isso quer dizer que todo mundo tem dúvidas ou que tá tudo ok? Qual é mesmo o prazo para entregar ela? Cara, eu tinha colocado, se eu não me engano, para quinta-feira passada, ou foi sexta-feira passada. Foi sexta, dia 8. Sexta, dia 8. Mas ela não tá bloqueada para envio, não, viu? Ela tá permitindo ainda. Ah, é porque eu confesso que eu não lembrei dela, então eu deixei escapar. Ainda preciso Não, enviar. tranquilo, tranquilo. Mas você chegou a ver, pelo menos? Não, eu não abri Não, ainda. né? Pronto, eu vou dar só uma revisada aqui para explanar sobre ela. E aí a gente volta para o conteúdo. Deixa só o mudo aqui me ajudar. Então, beleza. A semipresencial são 4 questões. Tá? A primeira pergunta, uma questão básica, né? Sobre o conteúdo que a gente veio estudando recente. Né? O que é segurança e para que servem as políticas de segurança. Eu acho que a esse ponto aqui ninguém tem dúvidas, né? Eu acho que não, né? A próxima questão era sobre quais são os objetivos de segurança buscados para se implementar uma política de segurança. Então, a gente teve um slide lá na nossa apresentação, no início da apresentação de política, do slide 4. Eu acho que ele já tem, inclusive, já está postado aqui na seção de materiais, tá? Tem um slide com cada um dos objetivos, explicando cada um, confidencialidade, é, é, disponibilidade, integridade, entre outras, né, que ali vai ser um trabalho de pesquisa de vocês poder, né, comentar cada uma delas. A terceira questão dizia assim: que recursos computacionais podem ser identificados como sendo necessários proteger? Então, tem uma classificação lá, a gente falou aqui em sala de aula, em sala virtual de aula, e acredito que vocês, né, tenham condições de fazer, ou alguém tem alguma dúvida sobre essas classificações. Não sei, não lembro, depois eu confiro. Vou enviar então, também relaxa, Júnior, isso daí tá de boa. Agora que passou essa semana aí de, de envio de nota, de correção, ficou até mais tranquilo para mim, para eu estar acompanhando vocês. Ok, André Sombra, tudo ótimo. Agora que vocês chegaram aqui, tá melhor ainda. Vamos lá. Então, recursos computacionais. Então, a gente tem softwares, licenças, hardware, informação ou dados e várias outras, né? Então, a partir daí dá para vocês já responderem assim daí, porque não tá difícil, tá? E a quarta questão diz assim: como se define uma política de segurança de informações? Então, tem uma metodologia, tem uma forma de você implantar. Então, vocês vão procurar essa informação lá no slide 4, tá? E ela também tá fácil de achar, certo? Então, maiores dúvidas, vocês podem perguntar lá no grupo do WhatsApp que eu consigo responder, tá? Sem problemas. Então, nós estamos finalizando esse slide 4, tá? Cadê o slide? Fechou, cara, não acredito. 4 aqui, a gente está finalizando. Já não falta muito. Cadê? Vou parar agora. Infelizmente, o meu ócio, ele tá fechando direto, né? Então, ele vai acabar saindo algumas vezes, mas acho que vai dar pra gente assistir a aula até que eu resolvi isso aqui hoje. Tá aqui, ó. Um dos pontos da lista de verificação responde uma das nossas questões lá da Semipresencial 04, né? Onde
um dos pontos de lista, a gente viu na semana passada, inclusive, né, de lista de verificação, era verificar, né, se há controles e classificações dos recursos computacionais de acordo com a confidencialidade, prioridade, importância para a organização. Aí você tem hardware, software, dados, documentação, entre outros, tá? Mas aí, deixa eu colocar para apresentar aqui o material para vocês. Apresentar, janela, aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá tudo preto aqui pra mim. Não, pra mim também não tá, não. Ainda está preto. Pretão. Tela escura aqui, bem. Ainda não. Pronto, agora apareceu. Aí, foi. Carregou? Saiu de novo. Saiu. Égua. E agora? Tá preto. Apareceu. Foi. Foi, Apareceu? agora foi. É porque eu tô minimizando aí, quando minimiza fica preto para você. Mas agora vai dar certo. Coloquei ele em full screen. Então a gente, na semana passada, né, acredito que não tenha dado problema com nenhuma nota de vocês, afinal de contas vocês estarão reclamando agora, mas vamos lá. Cadê eu tá? A gente estava falando sobre controle de segurança, a gente estava vendo alguns pontos de lista de verificação, né, e no grande conteúdo sobre política, tá? E aí, hoje nós vamos terminar esse conteúdo aqui, e acredito que a gente vai entrar na parte de criptografia, tá? Então, vamos voltar para cá, vamos aprofundar um pouco mais. A gente viu alguns itens, né, que fazem jus à metodologia que a gente aplica no desenvolvimento de políticas, né, que está relacionada a você desenvolver, manter e implantar uma política de segurança, tá? A gente viu várias vezes ele apresentando questões sobre como você está melhorando a sua política, tá? E a gente vai iniciar do ponto onde a gente parou na semana passada. Então, o ponto de verificação que a gente vai ver hoje, faltam mais alguns pontinhos, tá? Trata sobre a implantação do controle de acesso aos sistemas, né, corporativos, de forma a prevenir acessos não autorizados, né? Então, esse controle pode ser feito via processo seguro de logon, senhas fortemente seguras, registro formal de usuários, monitoramento por trilha de auditoria, etc. O que é esse ponto de verificação aqui? Que é esse ponto aqui na nossa checklist, né? Uma vez que você tenha o seu usuário ou o seu esteja ele no nível operacional, gerencial ou estratégico, né? A partir do momento que ele tem uma identidade digital, né, dentro do sistema, você é capaz de identificar as ações, né, que ele realizou, você é capaz de verificar, de proteger determinadas informações utilizando esse método de autenticação, né? Uma vez que só aquela pessoa com a chave correta, com o nome de usuário correto, seria o único a realizar aquele login, tá? Embutido, né? Está intrínseco a esse mecanismo de segurança, a esse mecanismo de proteção, né? Você pode imputar outros mecanismos, né? A trilha de auditoria é uma delas. Eu já havia mencionado em sala de aula com vocês que empresas, aquelas que possuem capital aberto, né? Quando elas entram no mercado de ações, elas têm que ter um relatório de informações sobre tudo que existe dentro do sistema, desde o financeiro até o material, comercial, etc. E um dos requisitos, né, para que você possua, você faça essa abertura de capital, né, para entrar no mercado de ações, é você possuir um sistema de informação que seja capaz de realizar... Opa, cadê? Morreu.
seja capaz de realizar a trilha de auditoria para determinadas ações. Como assim, professor? Quer dizer que o sistema ele é capaz de rastrear ações e informações aqui. Ações e informações de um determinado usuário, em um determinado momento, que dia foi feito, quando foi feito, quem atualizou, o último login a atualizar aquela informação, quem criou, quem criou, quem atualizou, login de criação, login de atualização, entre outras informações, né? A trilha de auditoria não se resume só a apontar a pessoa que fez, mas também armazenar os logs de execução de determinada função, para que você entenda também em que momento foi executado e também quem executou determinada ação. Então, um sistema de ERP, né, possui essas trilhas, principalmente os de grande porte, né, que são amplamente utilizados por essas empresas, né, que fazem parte do mercado de ações. Então, esse mecanismo de controle de acesso lógico, o controle de autenticação, né, permite a você identificar a pessoa e fazer essas gravações dessas ações por dentro de logs, dentro de tabelas de bancos de dados, né? Ou seja, o banco de dados que eu trabalho atualmente faz esse tipo de controle, ele grava informações a respeito das pessoas que montaram ou atualizaram determinada informação, tá? E a ideia é que o logon, né, de determinado usuário tenha uma senha segura, né? Então, o que acontece hoje é interessante, né? Por exemplo, que o Google ele tem um gerador de senhas fortes, né? Quando você faz um cadastro em algum formulário que pede a geração de senha, em algumas páginas ele já sugere uma senha aleatória, né, com caracteres, números, caracteres alfanuméricos, etc. Alguém já viu isso aí? Oi. Existe esse do Google, mas existe também alguns geradores de senha forte. Um, inclusive, eu não lembro o nome aqui agora, mas acho que alguém até pode saber, que ele gera a senha forte e diz o quanto tempo a criptografia demora para quebrar aquela senha. Acho muito bacana esse, inclusive. Eu tenho um colega que ele é da área de segurança, ele é analista de segurança. E é interessante que quanto mais aprofundado no conhecimento da área de segurança o cara mais paranoica a pessoa fica, né? Então, ele tem ele tem justamente um gerador de senha, um armazenador de senha, né? Ele coloca tudo que é de senha dele nesse software, e toda vez que ele quer abrir alguma coisa, ele pesquisa pelo o local, né? E aí ele copia aquela senha do programa e joga direto na tela, sem se nem saber qual é. Então, é o tipo de ação que o cara que é realmente de segurança teria, né? A geração de uma senha forte. E ele não necessariamente precisa saber, mas precisa ter a fonte onde fica armazenado e que seja também, né, íntegra, né? Também seja de confiabilidade. Mas agora eu não vou lembrar o nome do software, ó, realmente. Existe um aí para celular também. Existem vários, se você digitar aí, existem um bocado. Se você for pensar, esse método de logon é muito antigo. E ele é tão bom que ele vive se reciclando. Então, o que antes começava com uma senha para abrir um teclado, hoje você usa digital, hoje você usa os padrões de desenho, os padrões numéricos. Então, o método é o mesmo, né? Ou um scanner facial, por exemplo. O método é o mesmo, ele serve para identificar. É um logon. Só que ele tem diversas modalidades. É um tipo de mecanismo que vem se reciclando, né, com o passar dos anos. Ele é eficaz, com certeza, né? Nada mais justo que ter o seu login, senha, e não só vem mudando o aspecto de hardware, por exemplo, como você utilizar uma câmera com esse reconhecimento facial,
ou um dispositivo de leitura biométrica, como ele também incrementa baseado em outros fatores, como, por exemplo, o logon de 2, 3 passos, onde você não só tem que digitar a senha, como você tem que digitar um código que tu recebe via aplicativo à parte, ou que você recebe via SMS, que você recebe no celular. É assim, né? Alguns bancos fazem isso. Bancos, eu já mencionei aqui em outras aulas, a própria Steam, né? A própria Steam, ela tem essa validação de 2 passos. Agora, os de bancos, eles têm um negocinho, assim, para mim é chato, principalmente nessa época de pandemia. Por exemplo, eu precisei acessar uma determinada conta minha da Caixa, né, uma poupança. Só que para liberar, não é nem exatamente isso. Para liberar o acesso, eu não estava com um token, né, com um cartãozinho. Para liberar, eu precisava ir no caixa eletrônico. Mas como é que ele acessa a função de segurança sem um cartão? Não acessa. E aí eu não pude validar o meu dispositivo celular no caixa eletrônico. O Banco Itaú tem pela digital. Qual? O Itaú tem pela digital. Você esqueceu seu cartão ou qualquer coisa que você possa sacar ou ver sua conta, você bota seu dedinho lá e aí pronto, eles conseguem te identificar. Tem mesmo. Eu tenho conta do Itaú, faz anos que eu não movimento ela, mas ele tem isso mesmo. Mas o problema é porque era da Caixa, né? Aí na Caixa, cara, não chegou essa tecnologia ainda não. Tá errado. Não. Conta na Caixa é foda, cara, é insalubre. É complicado, né? Mas é o jeito, né? Quando não se tem... Eu recebo o meu salário pelo Next. Nossa, cara, eu odeio esse banco. Eu odeio muito. Porque, assim, eu não saco ele, eu só uso ele simplesmente para eu recebo o salário, aí eu transfiro ele para outra conta. Transfere. Não tem que usar. Porque você tem que gerar um token para você poder sacar, né? Só que o token, mano, ele é voado, mano. É tipo uma barrinha e é voado. No instante muda o token, tá ligado? Aí eu acho escroto, né? Porque demora um tempo na máquina lá, então eu tenho que colocar o cartão, esperar um tempinho para poder gerar token, para poder dar tempo. Entendeu? Então, acho cara, é muito complicado, viu? Dependendo da conexão, nem vai funcionar. Eu gosto da autenticação por 2 passos, eu acho bacana, acho que é uma medida de segurança muito boa. No WordPress tem isso aí também, não é muito utilizada pra galera, né? Assim, não vejo tanto, mas existe, não só para WordPress, mas existe também para banco, praticamente tudo, né? É desse jeito. É o Pedro, né? Falou de WordPress, já identifica já. Pois é, inclusive vou dar uma invadida lá no seu site lá, só pra tu... vai lá não. Você só vai encontrar aula lá de slide, cara. Tem uns comentários aqui. Não, sim, saiu, foi. Isso foi o Lucas. Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou alguma citação? Mas essa minha do banco da Caixa é complicadíssimo, né? Porque quando você precisa se deslocar, por exemplo, até o... Eu sei que é por segurança, né? Mas, por exemplo, quando você tem que liberar no caixa eletrônico, é meio mundo de complicação, cara. Quando você é roubado também, né, Ronison? Aí é chato, você tem que ir na agência. Assim, eu até entendo os motivos, mas eu acho muito chato ainda mesmo assim. E eu acho que é um dos fatores, assim, de eu usar muito mais banco virtual do que banco físico. Eu não quero ter que ir em agência, entendeu? Depois que em bancos digitais, assim, eu não vou em lotérica, eu não vou em banco. Muito difícil. Entendeu? Cara, desde que eu comprei o celular em 2000, eu comprei um celular que presta, né? Celular que presta em 2013. Final de 2013. Não, foi 2014. Depois que eu comprei o meu primeiro celular, que eu pude instalar um aplicativo de banco, nunca mais usei nada de lotérica, nada de sair mais, nunca mais saí de casa para pagar conta nenhuma. E assim, o negócio de você liberar a segurança no caixa é um trabalho que você faz uma vez na vida, mas tchau e benção, morreu, né? Só se você trocar de celular ou formatar o celular.
Por isso que meu celular vai ser sempre lento. Eu nunca vou formatar ele. Quem foi que falou aqui? Rudenberg. Rudenberg disse até o YouTube colocou verificação do espaço. Cara, há um tempo o Gmail já vem com uma como é que se diz? Uns métodos de segurança muito bons. Muito bons. Por exemplo, eu vejo na minha conta no Google IPs que acessaram, os IPs que eu utilizei a minha conta de e-mail, os locais onde eu acessei minha conta de e-mail ou meu dispositivo. Ele grava tudo que você pensar, ele grava. Eu já tive uma vez o meu e-mail roubado, só Deus sabe como ou aonde. O cara conseguiu pegar a minha senha, consegui fazer a mudança de senha, né? Bloqueei, troquei a senha e resolveu. Mas Comigo também, igual. Assim, alguém tentou entrar no meu e-mail, notificou na hora, eu disse, não sou eu, botei lá, renomeei, tchau, já era. acho, deu graças a Deus que nunca clonaram meu cartão, mas porque eu vejo alguns colegas meus, falando só das mensagens do iFood chegando, cara usando os cartões do iFood chegando, aí os caras ficam assim, você sabe, né? Tem que cancelar cartão, e aí você tem que pedir um novo, depois cancela. Cara, maior viagem. E, graças a Deus nunca aconteceu. Também não teria o que roubar, né? Mas mesmo assim. Pô, mentira, mano. Ô, Rony, É chudo, mano. Senhor, diga. hoje em dia, talvez as empresas privadas, o sistema de empresa privada, fuja um pouco do contexto, né? Mas a gente lá da Escola de Saúde Pública, como o gestor que está agora, vê toda a questão de transparência, todos os nossos projetos tá lá no GitHub, para quem quiser até mesmo colaborar, né? A gente está usando agora a questão de autenticação nos todos os nossos sistemas, a gente vai estar colocando o ALF 2.0, né? Que além de ser um protocolo bem seguro, né, nessa questão de login, inclusive o próprio Google usa bastante, o Face, essas maiores companhias, né, utilizam-se do ALF 2.0. E tem a questão de que o usuário se cadastra por esses provedores, né? Então, o máximo que a gente tem é algumas credenciais deles. Eles se sentem mais seguros, por quê? Porque é no provedor que está a senha dele, né? É no provedor que está a informação do e-mail dele, e quando bate as informações, é devolvido para as nossas aplicações as credenciais dele, como o nome, o username dele, alguns detalhes para a gente ir identificando ele ao longo da aplicação inteira, né? Interessante, então, então, hoje em dia, o login do ALF 2.0, ele tá muito usado nessas grandes aplicações, né? Talvez, não sei se é o mesmo contexto de alguns sistemas privados, né? Vão querer a sua autenticação, a sua criptografia, vão querer toda... Mas empresas que têm 3 sistemas, né? Tipo, cada um teria que ter um login e uma senha, né? Então, Justo. é um saco isso. Justo. Tem quem aguente não isso. Opa. Maravilha. Só um minuto. Sim, meus amigos. Assim, essa parte do controle de acesso, cara, você vai encontrar os mais diversos implantados em diversas situações, né? Digamos assim. Então, vai ter diversas modalidades de hardware para realizar esses acessos de logon, vai ter diversos incrementos realizados como o de 2 passos, ou o da utilização de credenciais, né? Como citou aí o Júnior. Mas vamos para frente, né? Isso aí é um assunto, cara, que a gente passa a noite todinha conversando, não acaba não. Fechou novamente aqui a nossa apresentação, mas vou voltar aqui, tá? Só um minuto. Voltar a apresentar, peraí. Uma janela e a janela da apresentação. Pronto. Vamos lá.
Então, o próximo ponto, né, que a gente vai falar hoje é da administração de recursos computacionais e as redes seguindo requisitos de segurança previamente definidos, né? Então, você tem um exemplo básico, né? Quando você implanta uma infraestrutura de rede, né? Você tem cada cabo segue um determinado padrão, cada máquina tem uma determinada voltagem, a instalação elétrica tem que ter uma determinada, tem que seguir um determinado padrão baseado na canaleta que você vai utilizar, a espessura das paredes influencia o roteamento de sinal. Então, para você administrar determinados recursos computacionais, eu falei aqui de infraestrutura, mas podem haver outros tipos, né? Você tem que seguir os padrões que já estão pré-estabelecidos, como esses das fabricantes, como os padrões ISO para implantação de determinada tecnologia, certo? No próximo ponto, a gente tem assim, ó, definir procedimentos de backup e restauração dos sistemas computacionais para garantir... acabei de lembrar uma coisa. Outro exemplo aqui sobre administração de recursos computacionais. Pode não parecer algo da nossa ossada, né, da área da computação, mas, por exemplo, o controle ambiental, no que se refere numa sala onde há servidores, né, é necessário que haja um ar-condicionado para manter a temperatura controlada da máquina. E essa temperatura, né, não pode passar de uma determinada temperatura, né, para não haver sobrecarga de energia, sobrecarga de aquecimento, e dessa forma, né, o controle ambiental entra também nessa questão de administrar os recursos computacionais, uma vez que você tem que dar uma determinada manutenção, limpeza adequada, local adequado, a infraestrutura, como eu já havia mencionado, de cabos de rede, padrão de canaleta, espessura de paredes, a intensidade do sinal para refletir, tudo isso tem que estar previamente, né, planejado. E aí eu mencionei esse controle ambiental, por quê? Porque faz parte por mais que a gente não tenha que lidar com essas tecnologias diretamente, né, como ar-condicionados, saídas de ventilação, equipamentos de segurança como extintores, tem de estar nas nossas políticas a manutenção desses controles ambientais também, tá certo? Para evitar, no pior dos casos, um incêndio, no pior dos casos, um curto que possa provocar uma perda maior, por exemplo, a utilização de estabilizadores ou isoladores, ok? Pronto, e é isso que eu tinha a dizer sobre esse ponto. Tá? Próximo ponto. Definir procedimentos de backup e de restauração dos sistemas computacionais para garantir a integridade e a disponibilidade de dados e software. A frequência de backup deve ser apropriada e pelo menos uma cópia de backup deve ser guardada em local seguro. Os procedimentos de restauração devem ser periodicamente testados para garantir sua efetividade quando forem necessários. Então, bora lá. A que se refere esse ponto? Obviamente, a backup, né? Mas a tudo que envolve, não é só você realizar um backup, mas sim desenvolver uma rotina de backup, de realizar uma rotina de manutenção nessa estratégia de backup. Na estratégia, por quê? Porque muitas vezes você realiza o backup, você realizar o backup uma vez perdida de uma base, quando você acha que é necessário, né, pode não ser o ideal. Isso por quê, professor? Acho que já está acabando o meu download do LibreOffice. Isso por quê? Porque você não tem como prever quando uma casualidade vai acontecer. Então, baseado nesse fator aí, você tem que ter uma rotina
não vou dizer exatamente diária, mas dependendo do volume de dados que seja lidado pela empresa, né, pode ser que seja necessário uma rotina diária, sim. Mas eu me refiro, deixa eu compartilhar de novo aqui, eu me refiro ao fato de você realizar a atividade periodicamente. Né, realizar a atividade periodicamente, você realizar testes no backup que você está fazendo, porque nem sempre o que você fez pode estar livre de ser um arquivo corrompido. No final das contas, ele vai gerar um arquivo físico, onde tem que ser armazenado em algum lugar, e esse armazenamento também tem que ter um destino, também tem que ter, também tem que ser analisado aonde vai, por exemplo, se você vai precisar armazenar ele em um dispositivo de hardware, pendrive, né, dependendo do sistema, existem sistemas legados que ainda gravam informação em fitas magnéticas, por exemplo. Aonde vai essa fita magnética? Quanto tempo essa fita magnética vai permanecer armazenada? Se ela pode ser reutilizada? Se eu tirei mais de uma cópia, será que qual delas eu devo ficar? Qual delas deve permanecer? Qual eu vou tratar? E esses tipos de verificação, ok? Então, aqui a gente fala, nesse ponto, sobre toda uma rotina de realização de backup e de restaurações. Então, a necessidade aqui é você ter o arquivo para fazer realizar o plano B, né? Você restaurar o seu serviço caso o pior aconteça, caso você venha perder toda uma máquina, por exemplo, um data center chega a queimar. Perdeu o seu data center. A empresa, né, ficou sem data center, queimou. Né? Por sinal, já vi isso acontecer. Não é impossível. Aí você tem que refazer o pedido de um novo data center, você tem que realizar todas as instalações. Então, esse procedimento de backup não é só... Perdão. Não é só relacionada à base de dados, mas também diz respeito a rotinas de instalação de softwares, de licenciamento de sistemas, e assim você possa garantir, né, a integridade e disponibilidade tanto da base de dados como do software para, sei lá, um problema que venha acontecer com máquinas, operação dos usuários mesmo, né? Então, eu já havia mencionado, né? A frequência de backup deve ser apropriada para cópias, serem armazenadas em locais seguros, então você tem que ter uma periodicidade na realização desse backup, na realização dessa rotina, né? E os procedimentos de restauração devem ser periodicamente testados para garantir a efetividade. Então aqui se trata da reciclagem na rotina. Então, eu já tenho uma rotina de backup, eu já tenho uma rotina que realiza essas cópias, né? Mas será que uma vez que eu tenha realizado, vem acontecer o pior, eu consigo fazer a restauração de maneira adequada? Será que todos os backups que eu realizo de todos os sistemas, ou das licenças, ou dos dados lá do banco de dados, será que a minha rotina se adequa à atualização dos meus sistemas? Eu tenho que estar dando manutenção também nessa rotina, tá? Próximos pontos, né? Então, eu tenho aqui o ponto da nossa lista que diz. Alguém quer falar? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre backups. Fala aí, cara. É que no cenário atual, em que as empresas cada vez mais estão migrando a sua base de dados para serviços na nuvem, como a AWS, será que elas estão isentas de fazer backups, já que, teoricamente, eles estão armazenando os dados em um lugar mais seguro? Cara, não é nem se tornando isentas de realizar essa rotina de backup, mas transferir a responsabilidade. Por exemplo, se eu estou levando a minha aplicação para a nuvem da AWS, por exemplo,
da Amazon. Se eu levo a minha aplicação para lá, não sou eu que tenho que estar realizando os backups com periodicidade. Lembrando que, né, um sistema em nuvem, ele é um sistema distribuído. Isso quer dizer o quê? Lá dentro da nuvem, ele tem mecanismos já pré-definidos para realizar replicação de dados, realocação, se alguma máquina vier a pifar. Eu conheço um pouco da nuvem da Oracle, por exemplo. Ele tem para cada base de dados armazenada, existem 3 máquinas em redundância para aquela base. Isso funciona como? Na hora que a principal cair, eu repasso a informação para a próxima, eu repasso as requisições para a próxima máquina, que possui a mesma base daquela que queimou, que veio a dar defeito. E dessa forma, com a redundância de 3 máquinas, eu consigo ter um plano B, digamos assim, para restaurar meus serviços ou evitar que os meus usuários percebam que houve falha na nuvem, por exemplo, né? E assim poder também restaurar a máquina defeituosa e substituir. Por que é transferência de responsabilidade? Isso daí, na minha visão. Porque, no final das contas, se você está terceirizando essa infra, porque, no final das contas, a cloud, quando você, né, coloca nesse aspecto de levar a aplicação para uma nuvem de terceiros, né, torna-se parte da responsabilidade desse terceiro, do contrato com esse terceiro, de realizar esses backups periódicos. Entende? Entendi. Tem situações onde você mesmo tem o seu data center, que você implanta a sua própria cloud in loco, né, dentro da organização, se ela for como é que se diz? Multifilial, né, digamos. Mas aí, nesse caso, quando o data center é seu e a nuvem é sua, então você que tem que programar, você que tem que definir dentro da nuvem as rotinas de backup, as rotinas os processos de replicação, de realocação, etc. Respondi? Sim, respondeu. Só outro detalhe falando sobre o backup. Uhum. Se você você for responsável pela rotina de backup, porque a estrutura está com você, aí digamos que você vem. Eu fiquei com curiosidade da necessidade de novas mídias de armazenamento. Você vai assim infinitamente ficar reutilizando sempre novas mídias ou chega um momento que não precisa mais guardar? Mídia de armazenamento, você fala, HDs externos, pendrive, essas coisas? Isso. O X da questão é assim, se você fez o backup de determinado dado, você tem que ter em mente que você deve manter eles guardados por 2 anos, 5 anos, 10 anos. Sim, ó, a gente fala isso aqui, acho que acabou fechando de novo. A gente tem aqui na apresentação que faz parte da rotina de backup, você definir também um local de armazenamento, como eu falei, a periodicidade, o tempo que ele vai permanecer armazenado, né, não tem um prazo de validade determinado backup, digamos assim, determinada informação. Isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer um backup do mês passado, eu poderia facilmente descartar, porque as informações que eu tenho lá no backup do mês passado já está defasado. Aquela informação já se encontra, por exemplo, no backup que eu tenho de uma semana atrás, entendeu? Ok. Agora, no sentido de, eu tenho que armazenar em dispositivo físico. Aí, como na política de segurança, você tem que deixar isso definido. Quando eu falei a respeito do sistema legado que eu conhecia, onde os caras armazenavam as informações em fitas magnéticas, eles davam um prazo de 1 mês até descartar. Mas dependendo sei lá, do tipo de informação que você armazena, pode levar até mais. Pode ser necessário armazenar aqueles dispositivos físicos em uma sala, e aí ter um acesso controlado também àquela sala, né? Um controle de acesso físico, etc. Ok? Ok.
Mais alguma dúvida? Alguém? Não? Então vamos continuar. Eu vou reativar a apresentação aqui. Ocultar. Vamos lá. Próximo ponto. Aqui. Visualização. Alguém falou comigo? Filme do Rambo. Cadê? Filme do Rambo. Filme do Rambo tem que guardar por décadas, né? Rapaz, eu até tentei quando eu tinha um videocassete em casa, mas a gente acaba se livrando dessas coisas, cara. É uma coisa que quando eu trabalhava no cartório, as informações físicas, né? Não tem nada relacionado a backup. Tipo, as informações físicas, elas tinham que permanecer, não os livros, né, que é onde as pessoas nascem, mas tipo assim, selo, né, selo que o cartório usava, ele tinha que ficar lá durante 5 anos. Só as fitas. Tá ligado? Um negócio que eu não... Algumas coisas, né, assim. Você tocou num ramo que realmente algumas, inclusive, ainda nem se atentaram a informatizar, digamos assim, o ambiente de trabalho. Tem cartório hoje que trabalha só com papel, enquanto tem outros cartórios que são totalmente digitalizados. Agora meio que está sendo obrigado, né? Todos os cartórios agora, a maioria, pelo menos, usam selos digitais. Os únicos que estavam faltando eram em Fortaleza e em Manaus. Eu acho que Manaus ainda está com esse problema. E provavelmente cartórios do interior, né? Eles tiveram prazo para se readequar, né? E eu, inclusive, no cartório, eu saí antes de readequar, então eu saí antes do bucho ser gigante. Para cima de mim, então... Mas cara, é um bucho gigante. E o negócio cartório, ele é de família, né? Digamos assim, é um negócio, não uma coisa que você abre porque você quer abrir um cartório, né? Você tem que ter uma condição, né, especial para abrir o cartório, tem que ser advogado. É um concurso. Hã? É um concurso. É concurso. Difícil pra caramba, viu, meu amigo? Com certeza. Uma vez quando eu ainda estava lá, teve a reunião, né, e tal, a dona do cartório estava lá, ela contou como foi o processo. Nossa, cara, terrível. É um dos concursos mais difíceis, né? Justo. Não é fácil, não, um negócio desse. Mas é lucrativo. Né? Cartório pequeno, só para a gente finalizar esse assunto aí. O cartório, ele, no quesito de lucro total, ele não fica nem com... Ele fica, tipo, sei lá, com 40%. Não é nem muito. Mas, sei lá, 40% de R$500 mil no cartório pequeno... É dinheiro demais. Dos funcionários é muita grana. Com certeza, é altamente lucrativo. Mexe com documentação, né? Tudo que mexe com documentação, principalmente com relacionado ao governo, é oneroso, né? Custoso, digamos assim. Então, próximo ponto. Acredito que esteja todo mundo vendo, né? Vamos lá. Investigar. A gente parou em qual ponto? Antes da inclusão, não. A gente parou no ponto do backup. Ótimo, a gente passou e parou. Passou bem aí. Próximo ponto. Antes da inclusão de qualquer programa nos sistemas computacionais da organização, tomar as medidas de segurança exigidas na política da organização. Então, eu posso citar aqui para vocês um exemplo que aconteceu até recentemente. O que foi que aconteceu durante a pandemia, né? Todo mundo iniciou essa rotina home office, todo mundo iniciou essa rotina, digamos assim, mais voltada para o EAD, nos estudos, a vida virtual se tornou mais comum, né? E aí houve uma enxurrada de aplicações de stream, né? Principalmente aquela de reunião, as de reunião de conferência, né? E aí quem se destacou no começo dessa pandemia tinha sido o Zoom. Inclusive, órgãos do governo tinham assumido, né? A implantação do Zoom dentro delas para realizar a comunicação. Só que na sequência, um mês depois, o que foi que aconteceu? Alguém pode me lembrar aí? Estou falando do Zoom. Vazaram falhas de segurança no aplicativo? Exatamente. Eles constataram, né, que havia
falha de segurança no aplicativo. Falha de segurança no sentido de que não havia, por exemplo, sei lá, criptografia na comunicação. Não havia que as informações estavam ali, possíveis de ser capturadas, digamos, né? E aí o que foi que aconteceu? Foi de encontro à política de segurança, por exemplo, de órgãos governamentais que não permitem transitar informações confidenciais em canais abertos, né? Não é nem exatamente meios de comunicação público, né? Mas por meios de comunicação que pudessem ser capturados e facilmente descobertos, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Descartaram essa tecnologia para que eles não viessem a ter problemas posteriores com vazamento de informação sigilosa, né? Então, entra aqui nesse ponto de verificação nosso, né? Antes de qualquer inclusão de programa ou sistema dentro da organização, você tem que ter deve se analisar, baseado nas políticas de segurança, né? Se ele atende às medidas de segurança, né? Se o sistema, por exemplo, tem um mínimo, que é o que a gente acabou de mencionar, né? É possível englobar ele na rotina de backup, se a licença está disponível para todas as máquinas da organização. O que mais? Alguém pode me ajudar aí? Deixa eu me lembrar. Inclusão de programa inclui licença, backup, possivelmente uma criptografia. Se for intranet, isso aí não é nem tão exigido, mas se a comunicação for de dentro da organização para fora, então você tem que ter no mínimo um nível de criptografia, pelo menos a utilização de um certificado digital, talvez, certo? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Talvez a verificação de conflitos com outros sistemas utilizados na empresa. Exato. Pode ser até verificado, sei lá, sei lá, eu imagino assim, tipos de dados, né, a um nível de desenvolvimento, mas acho que aí já é puxar muito a sardinha para a área da programação. Mas é passível também de acontecer, tá? Então, é sobre exatamente isso que se trata a inclusão de programas, né? Verificar se ele atende, bora lá, estamos falando de uma organização na área da saúde, seja uma clínica, seja um hospital, é um sistema que eu quero implantar, tá? Aí existe um órgão chamado de ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, se eu não me engano, tá? Me corrija aí se eu estiver errado. Cuja qual define padrões, rotinas, ele exige relatórios específicos das empresas, né? Quando você vai implantar um determinado sistema, tem que ver, por exemplo, na área da saúde, se ele atende às exigências da ANS, no mínimo. Né? Isso é o mínimo esperado. Para quê? Para que as informações sejam geradas em um momento hábil para serem enviadas, reportadas, né, para essa ANS. Se as informações ali armazenadas vão estar adequadas aos padrões internacionais ou ISOs, né? Então, é bem nesse foco aí que toca esse nosso ponto aí de inclusão de outros softwares na organização. Tá certo? Alguma dúvida? Não? Então, vou lá para frente. Ok. O penúltimo ponto a gente tem aí... Não, penúltimo não. Antepenúltimo. Investigar qualquer incidente que comprometa a segurança de sistemas. Os registros desses incidentes devem ser mantidos e periodicamente analisados para detectar vulnerabilidades na política de segurança adotada. Então, vamos lá. Do que é que esse ponto se trata? Na verdade, você teve uma ocorrência, pode ser uma violação de algum mecanismo de segurança, pode ter sido algum problema relacionado a vazamento de informação, parada de serviço, né, parada de sistema, negação de serviço,
independente da situação que aconteça, né? Aconteceu uma ocasionalidade, ocorreu um problema, meu sistema, meu serviço caiu, né? Então, aí o que a gente faz? Utiliza o plano de contingência, utiliza o plano B, né? Para colocar o serviço disponível novamente e vai atrás de coletar as informações, né, a respeito como é que eu posso dizer? A respeito do incidente. Para quê? Para que posteriormente possa ser analisado e detectado o problema que causou, cujo qual esse problema pode ser reincidente, pode acontecer novamente, um problema de magnitude, onde venha derrubar o serviço, por exemplo. Não vai ser a primeira, nem vai ser a última vez. Então, se tivesse sido um ataque, por onde aconteceu esse ataque? Alguma porta estava aberta, algum serviço, algum software, que naquele nosso ponto anterior, né? Algum software incluído ali acabou abrindo uma porta dos fundos, né? Um backdoor para uma invasão, para um ataque hacker, para né? Algum tipo de situação mais ou menos assim. E aí você tem que identificar e analisar qual foi o problema e assim tomar uma atitude, atualizando uma política de segurança, verificando se foi alguma falha na própria política. Lembre-se, a política, uma vez implantada, ela não é estática, ela é dinâmica, ela tem que ser revisada e mantida, tem que ser atualizada conforme o Plano de Desenvolvimento Tecnológico de Informação, né, o PDTI, vai avançando, a política de segurança tem que avançar no mesmo passo. Se alguma tecnologia é agregada ou uma nova versão de sistema ou a tecnologia utilizada é realizada, né? Alguma atualização é realizada, a política de segurança tem que estar acompanhando e se atualizando toda vez que isso acontecer. Ok? Próximo ponto. Após uma violação da política de segurança, tomar as medidas necessárias para a identificação de suas causas e agentes, e correção das vulnerabilidades e punição dos infratores. Então, aqui já é o próximo passo. Então, você analisou, identificou a vulnerabilidade ou o problema que aconteceu, né? Então, aí, uma vez que tenha havido uma violação na política, uma violação nas medidas de segurança, que você identificou a ação, a causa e os agentes, né? Aí você vai corrigir o problema, coletar as evidências e punir os infratores. Lembre-se, o sistema, a ideia é que os sistemas possuam uma trilha de auditoria. Se você tem um processo de logon, um processo de login dentro do sistema, então é totalmente capaz de ser implantado uma trilha de auditoria, por exemplo, onde você consegue verificar os logs de todos os módulos, de todos os sistemas, de toda a atualização realizada no banco, né? Então, e aí você colhe as informações e pune os infratores. E aí vamos para o nosso último ponto, né, que é auditar regularmente todos os aspectos de segurança, a fim de determinar se as políticas estão sendo efetivamente cumpridas, ou se são realmente necessárias modificações ou mesmo a permanência de determinadas políticas. Então, como é que funciona nesse ponto? Então, como a gente veio já estudando nos primeiros módulos, né, a segurança está andando lado a lado com a auditoria. Então, a segurança é aquilo que a gente utiliza para prevenir, né? A auditoria é a ação que a gente toma para garantir de que a segurança está funcionando e verificar se está sendo eficiente, tá? Então, quando você tem uma política de segurança, a ideia é que haja também regularmente, né, uma determinada ação voltada para a auditoria, para que os aspectos de segurança, entre outros aspectos, né, devam ser atualizados e mantidos, né, digamos assim, tem que ser revisados, né, para que em algum momento ou você venha a excluir alguma política ou adicionar ou modificar, né, algum termo da política atual. E
Não sei, vocês têm alguma dúvida quanto a esse ponto? Alguém aí tem? Sim, não? Talvez? Aqui fica de boa. Por mim, tranquilo. Tudo de boa, né? Então, meus amigos, a gente vai fechando a aula hoje por aqui, tá? Essa parte da documentação aqui é de um trecho da aula anterior, que é da parte de auditoria, de estrutura de relatório, certo? Então, aqui eu tenho que remover depois. E a gente acabou esse slide por hoje aqui, tá? Então, a ideia é que na semana passada a gente já entre em outros controles e outro tipo de controles. E eu vou deixar para vocês uma atividade lá no Moodle hoje, certo? Vou deixar lá a semipresencial 05. Então, vocês não deixem de fazer a 04, tá? Façam 04. A gente não sabe até quando a gente vai ficar, né, isolado dentro de casa, até poder realmente estar em sala de aula presencial. Nem como é que vai ser daqui a um mês, né? Então, vão realizando as atividades, não deixe para depois. Teve gente que perdeu ponto, não sei se foi nessa turma ou foi na outra. Perdeu ponto por não mandar atividade, não ficou com a nota esperada ou desejada, tá? Então, não deixem de enviar, pelo amor de Deus. E eu vou abrir uma nova atividade lá, já para deixar vocês aquecidos para a semana que vem. E aí eu tiro as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, claro, né? Tudo ok? Ok, uma boa noite. Valeu, meu caro Lazarone. Show de bola. Mais Boa alguém noite, aí? professor. Valeu, Ronson. Valeu. Valeu, cara. Boa Até noite, professor. semana que vem. E pode perguntar para mim qualquer coisa no grupo, que eu demoro, mas eu respondo, viu? Beleza. Boa noite. Beleza, Obrigado. valeu, valeu. E outra, eu vou disponibilizar lá no Moodle essa live, tá? Boa Tá noite, meus amigos. Só Até uma mais. pergunta, Ronson. Que Diga horas aí. tu vai colocar atividade? Mais ou menos? Hoje ainda, acho que lá pelas 10 horas. Tá certo. Beleza. Valeu. Viu? Show, mano. Então, boa noite, meus amigos, e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.